Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Pinheiro. Eu sou neta da dona Ilza e filha de criação. Inclusive, moro com ela a minha vida inteira. E vim me posicionar sobre esse caso com a Anitta. Eu não falei antes porque a minha avó estava no hospital lutando pela vida dela na UTI com Covid. Mas agora que a bomba estourou, eu vim explicar a situação. Porque na internet estão taxando a minha avó como se ela tivesse invadido a casa da Anitta, o que não aconteceu, e ainda vincularam a imagem dela na Netflix sem autorização dela, o que é um absurdo. Enquanto ela estava no hospital lutando pela vida dela, várias pessoas comentando, fazendo a minha avó de chacota, entendeu? E isso é um absurdo, eu não vou aceitar e eu vim aqui falar. Então, gente, a minha avó, ela conhece a Anitta desde o início da carreira dela. Ela acompanha a Anitta desde sempre. Ela sempre fez tricô, crochê para a Anitta, sempre entregou para ela. Inclusive, a minha avó sempre ia lá no Rio, no programa da Fátima Bernardes. Sempre que a Anitta estava, a Anitta ia até ela, conversava com ela, sentava no colo dela. A Anitta, inclusive, já usou uma gorra da minha avó em programas de TV. E vocês acham que uma senhora de 72 anos... Na época ela tinha 71. Idosa, recém-operada do joelho, ela ia conseguir invadir um condomínio de luxo? É no mínimo muito absurdo essa história, entendeu? Ela entrou, a mãe da Anitta deixou ela entrar, entendeu? Até porque para você entrar num condomínio de luxo, no Rio de Janeiro, você tem que se identificar, você tem que identificar o carro, e aí eles deixam você entrar. A minha avó entrou, ela foi autorizada a entrada. E na Netflix, a mãe da Anitta fala que ela invadiu a casa. Isso não existe, gente. Ela simplesmente foi levar um presente, autorizaram a entrada dela, e ela entrou. Inclusive, se vocês prestarem atenção no episódio, a minha avó não sabia que estava sendo filmada. Como você filma uma pessoa sem a autorização dela e depois joga na Netflix? Se vocês prestarem atenção, a minha avó olha o tempo todo para a Anitta, admirando. Minha avó sempre amou a Anitta. Para a Anitta fazer isso com ela, cadê a empatia com uma senhora de 72 anos? A minha avó na UTI, entubada, entendeu? Porque ela teve que ficar 10 dias entubada na UTI. E aqui sendo chacota. E a gente tendo que lidar com ela na UTI, sem saber se ela ia voltar. E ainda ler os comentários que a gente leu em todos os sites de fofoca que saíram. Todo mundo fazendo meme, TikTok com a minha avó. Um absurdo. Vocês acham que a família estava feliz? A gente só não se pronunciou antes porque ela estava lá lutando pela vida dela. Ela soube e ficou pior ainda, ela ficou mais agitada, ansiosa, entendeu? Um absurdo fazer isso com uma senhora, entendeu? Uma senhora de 72 anos que nunca falou mal da Anitta, sempre esteve com ela. A minha avó, no Rock in Rio, quando a Anitta foi no Rock in Rio, ela foi a primeira a entrar no portão. Ela ficou o dia inteiro debaixo do sol, só para ver a Anitta. Para vocês terem noção do quanto ela é apaixonada pela Anitta. Ela fez aquele casaquinho, ficou meses tricotando aquele casaco, para a Anitta pegar o casaco, jogar e fazer o que fez na série. Cadê a empatia, Anitta? Cadê a sua empatia? Entendeu? Minha avó lá na UTI e eu tendo que lidar com pessoas falando o que queriam dela na internet. E ela não podia se defender. E a gente também não tinha nem cabeça para vir aqui falar antes. Mas agora, graças a Deus, ela tá bem, tá em casa. Então, a gente não vai deixar isso passar. Essa aqui é minha mãe, filha dela. E ela também vai falar o lado dela da história, né? Oi, gente, eu sou Maria, né? Sou filha de Dona Maria Ilza. E eu fiquei muito decepcionada, né?
com esse episódio aí, com essa situação que a Anitta fez em relação à minha mãe, Dona Maria Ilza, né? Uma senhora de 72 anos, uma pessoa amável, uma pessoa assim que sempre foi apaixonada por Anitta, e muitas das vezes eu ficava com ciúme do amor que ela tinha por Anitta. Eu, muitas das vezes, confesso pra vocês que eu já fiquei com ciúme pelo amor que ela tinha por Anitta. E essa menina fazer isso aí que ela fez com a minha mãe, né? Minha mãe lutando há 2 meses no CTI pela Covid. Foi entubada, quiseram entubar ela de novo. E a gente, todo mundo, a família toda envolvida. E é isso aí. Eu vim me deparar, né? As pessoas me parando na rua. Você já viu sua mãe? Sua mãe tá na Netflix, sua mãe, a Anitta, tá falando dela. Porque minha mãe é uma pessoa muito querida aqui em Macaé. Minha mãe, ela é muito amada aqui em Macaé e aonde ela passa, sabe? Minha mãe, ela tem um carinho, ela vive na Globo, ela vive nos programas de Fátima Bernardes. Todo mundo gosta da minha mãe. Pra Anitta, uma pessoa que ela sempre amou, mamãe sempre fez tudo pra Anitta. E a Anitta fazer isso com a minha mãe, eu fiquei apavorada com isso daí. Eu principalmente, fiquei assim, o que é isso? Fiquei de cara, não tô entendendo o que tá acontecendo, tá? Mas dizer pra vocês o seguinte, que minha mãe, aqui em Macaé, todo mundo ficou assim, muito chateado com a situação. Isso foi bater no ouvido da minha mãe. E minha mãe internada, né, na Unimed, no CTI, e isso foi bater no ouvido da minha mãe, onde deixou ela muito ansiosa, sabe? Eu vi minha mãe soltar lágrimas, né? E eu falei, mãe, espera que isso tudo vai se resolver, né? E, gente, pelo amor de Deus, não precisava, né? Pra que a Anitta foi fazer isso? Minha mãe sempre amou essa menina. E sem autorização, E sem né? autorização da minha mãe. Pra que ela foi usar a imagem da minha mãe? Pra que você foi fazer isso, menina? Usar a imagem da minha mãe, botar na Netflix, falar sem autorização, falar da minha mãe, que se ela fosse uma pessoa mais nova, que você tocava de dentro da sua casa. Que é isso? Você tem que ter mais respeito com as pessoas, com o ser humano. Você tem que amar mais e aprender o que é o amor. Você tem que aprender o que é o amor, porque você não ama ninguém. Porque você fazer o que você fez com a sua mãe, porque fazer o que você fez com a minha mãe, tá mais do que provado que você não ama ninguém. Você tem que aprender a amar. Você não sabe o que é o amor. O dinheiro é mais importante para você do que tudo. Tanto é mais importante do que tudo que tu pegou a imagem da minha mãe, sem autorização dela, e tu botou no seu documentário e na Netflix, fazendo a minha mãe de chacota. Mas você tem que entender o seguinte, ela tem família. Ela tem família e aqui nós temos amor um pelos outros, diferente de você.